nós vamos começar, né, esse período da tarde. Quem vai fazer a condução do processo metodológico da oficina durante esses 3 dias é o Pedro Ekman. Ele é do Intervozes, ele vai fazer a apresentação dele, né? E aí eu espero que vocês aproveitem bastante, porque ele traz uma bagagem interessantíssima sobre o direito à comunicação e conteúdos de comunicação. Então, acho que esse pode ser um salto qualitativo, né, para a execução das ações previstas nos planos de comunicação. Então, espero que todos e todas aproveitem bastante, tá bom? Usem e abusem dele. Boa tarde a todas e a todos. Bom, eu sou Pedro Ekman, sou do Intervozes, que é um coletivo de comunicação que milita pelo direito à comunicação. Espero que eu consiga atender, pelo menos parcialmente, as expectativas de vocês em relação à oficina. A de ser amigo no Facebook é a mais fácil, certamente com isso eu consigo. Vamos ver se as outras eu também consigo fazer. A primeira parte da nossa conversa vai ser sobre a estrutura política de comunicação, mais especificamente em relação à comunicação de massa, rádio e televisão. Amanhã a gente vai fazer um debate mais específico sobre estrutura de internet e política pública de internet, enfim, para a gente entender um pouco as regras do jogo no que está em debate, no que está em disputa em relação ao direito à comunicação. Depois do intervalo, hoje e amanhã também, a gente vai fazer uma parte mais de produção de comunicação, enfim, vai discutir um pouco mais isso. Então, comunicar é transportar informação. O significado do que comunicamos não está no que queremos dizer, né? Mas na disposição do outro em ouvir e na capacidade de entender o que comunicamos. Acho que essa é a primeira regra para entender do sentido de comunicação, né? Muitas vezes a gente quer comunicar aquilo que para a gente é muito importante, da forma como a gente acha que tem que ser dito, não pode ser dito de outra forma, mas a gente não está considerando o outro, né, que vai ouvir ou que vai ver o que a gente vai fazer. A gente não está considerando a disposição dele de ouvir o que a gente está falando e mesmo de entender se a gente está falando de forma muito complicada ou de forma muito simples. E é isso, se a pessoa não está prestando atenção, não adianta você colocar um conteúdo super relevante na frente dela que ela não está prestando atenção, ela não vai ouvir. Primeiro você precisa chamar a atenção dela para depois começar a dialogar com ela, né? Então, esses dois parâmetros geralmente são negligenciados em boa parte da comunicação que a gente faz. A gente não está considerando de que forma a gente vai atrair a atenção da pessoa e não está considerando a capacidade dela de entender aquilo que a gente está falando. Então, não adianta eu entrar aqui com uma tese de doutorado super técnica se as pessoas ainda não tiveram anos de aprofundamento na questão. A gente tem que conseguir traduzir de forma mais simples possível as ideias que a gente quer tanto compartilhar com elas. E a outra é uma coisa que está logo no começo da cartilha, que é que toda comunicação é uma forma de persuasão, né? Eu sou daqueles que não acredita que haja forma de comunicação neutra, né? É praticamente impossível a gente se manter neutro a comunicar qualquer coisa, porque por mais que eu me esforce muito para ser neutro na minha comunicação, eu vou selecionar informações, eu vou colocar um tom na minha fala, eu vou colocar outro tom na minha fala, inevitavelmente eu vou carregar o meu repertório, a minha interpretação sobre o mundo naquilo que eu estou comunicando, por mais que eu tente preservar um lado, outro lado, etc. Você faz edição, você escolhe, né? A gente costuma dizer também que em comunicação, muitas vezes é mais importante aquilo que a gente deixa de dizer do que aquilo que a gente diz, da forma que a gente diz. Então, o que eu escolhi não dizer, o que eu escolhi não mostrar, já é em si uma seleção que define absolutamente os caminhos da comunicação. Então, entendendo que não há forma neutra de comunicação, a gente pode mais tranquilamente trabalhar justamente o convencimento que a gente quer, sem se preocupar muito com essas questões. Entrando um pouco na economia política, né, do mercado de comunicação, a informação, que é a mercadoria, né, que é o bem que a gente transporta, né, na comunicação, ou vende, ou doa, ou enfim, mas é a mercadoria e é o bem que a gente está lidando, que é a informação, ela é um bem intangível e irrivalizável. Duas palavras difíceis que querem dizer o quê? Ela é imaterial, né? É um bem imaterial, não é uma cadeira, né? Ela não é
não tem como tocar na informação, né? E ela é irrivalizável, ela não rivaliza com outra informação, né? Então, o cinema é uma boa imagem para a gente entender isso. Então, por exemplo, a informação que está sendo vista no filme, ela está sendo vista por 7 pessoas ao mesmo tempo, a mesma informação. O que a pessoa 7 está absorvendo de informação do filme, eu não preciso fazer 7 filmes para 7 pessoas verem. O mesmo filme, o mesmo produto pode ser consumido, digamos assim, de forma simultânea e quantas vezes você quiser, sem que você precise produzir novamente aquela informação. Já as cadeiras, não. Para uma pessoa sentar numa cadeira, eu preciso produzir uma cadeira, para outra pessoa, eu preciso produzir outra cadeira inteira. Né? Os bens materiais irrivalizáveis. Né? Então, isso não é um detalhe qualquer, isso vai definir muito da dinâmica do mercado de comunicação e como ele vai se concentrar. A gente costuma dizer que o mercado de comunicação ele é um mercado que tende à concentração natural. Né? Ele tem que ser regulado de outra forma, ele não pode ser regulado só com as regras de regulação de mercado de produção de bens materiais, que você pode ver lá, a Sadia vai comprar a Perdigão, ou a Perdigão vai comprar a Sadia. Aí o CAD vai lá, analisa e fala, não dá para fazer isso porque são as duas maiores empresas, então aí ele nega a fusão ou autoriza a fusão em função do que ele analisa do mercado, que se chama regulação a posteriori. A gente entende que a comunicação ela tem que ser regulada a priori. Você tem que ter regras que não permitam que o mercado se concentre, porque ele naturalmente vai se concentrar. Por que ele vai se concentrar? Porque como a informação é irrivalizável, né, como eu posso consumir a mesma informação infinitas vezes e por inúmeras pessoas ao mesmo tempo, como é que você faz com aquela regrinha do capitalismo da demanda e da oferta? Né? Quanto maior a demanda e menor a oferta, mais caro fica. Né? Tem pouco produto e muita gente querendo. E quando tem muito produto e pouca gente querendo, ele fica barato. E quando esse produto pode ser oferecido infinitas vezes, sem qualquer custo adicional? Né? Você vai encher a sessão do cinema de novo, e de novo, e de novo, e o filme é o mesmo. Ele foi produzido uma vez só, com um dinheiro específico, e está feito. Né? Então, como é que o capitalismo ele encontrou um mecanismo para escapar dessa armadilha que ele mesmo se coloca? Ele criou um acesso, como é que fala? Um mecanismo de escassez artificial. Ele não deixa você ver. Né? Se você quiser ver, você tem que pagar. Mesmo que seja possível você ver sem pagar, porque já está feito e já está pago. Né? Então, ele inventou o copyright, ele inventou vários selos e vários mecanismos para não deixar você acessar aquele conteúdo que já é acessível. Porque se todo mundo puder acessar a qualquer momento, ele é muito barato, e como é que o cara vai lucrar com aquele tipo de coisa? Então, essa característica do mercado de comunicação, ele tende a empurrar o mercado para o monopólio e para o oligopólio. Natural, não é um erro do sistema, é o caminho natural do sistema, a formação de monopólios e oligopólios de comunicação, porque o mercado tem que criar uma porteira artificial para a mercadoria não passar, porque senão todo mundo vai poder ver o filme, que é o combate à pirataria, que essas coisas todas. Não pode reproduzir o filme e distribuir para as pessoas, porque as pessoas têm que pagar para mim e só para mim para poder ver esse filme. Ué, mas tecnicamente isso é possível. Tecnicamente não há nada que impeça a livre distribuição de conteúdo que já foi produzido, já está pago, e muitas vezes, inclusive, com dinheiro público. Né? Mas, pode passar a próxima. Então, a gente tem duas formas de concentração do mercado que são sempre características em mercados não regulados como o do Brasil. O Brasil não tem qualquer forma de regulação que impeça a formação de monopólio e oligopólio. Outros mercados, como o da Inglaterra, da França, possuem mecanismos legais que impedem essas formações. A Constituição Federal ela é muito boa nos seus artigos de comunicação. Ela define claramente o que é necessário ter produção regional, que a comunicação social eletrônica não pode ser objeto de monopólio e oligopólio. Está tudo escrito na Constituição Federal. O problema é que a Constituição ela diz os objetivos que a gente tem que seguir, que a gente tem que atingir com as legislações, mas ela não diz como. Ela diz o que ela quer, mas ela não diz como chegar. Então, ela fala, não pode ter monopólio. Aí precisaria ter leis específicas dizendo, para não ter monopólio, a gente tem que proibir isso, permitir isso, proibir isso, permitir isso, para poder impedir que o monopólio se forme, assim como a Constituição Federal define.
O problema é que nunca a Constituição Federal foi regulamentada nos seus artigos de comunicação. Então, até hoje, a gente tem um vácuo legislativo que não colocou em prática aquilo que a Constituição coloca. E aí a gente tem duas formas de concentração, e a Globo é o melhor exemplo para explicar as duas, porque ela é o grande monopólio de comunicação. A gente não vive um sistema de oligopólio, a gente vive um sistema de monopólio mesmo no Brasil, figurado na Rede Globo, porque ela concentra 70% do mercado audiovisual brasileiro, tendo, por exemplo, só 40% da audiência na TV aberta. Então, ela se tornou um monopólio, as outras empresas praticamente não conseguem rivalizar nem de perto com o poder de mercado que tem essa única empresa. Então, por exemplo, analisando a cadeia produtiva de produção de conteúdo da TV a cabo, né? A gente vai verificar o que a gente chama de concentração de propriedade vertical. Propriedade vertical é quando o mesmo grupo econômico, uma mesma empresa, controla todas as cadeias de produção daquele produto específico de comunicação. Então, a Globo Filmes, ela produz os filmes, produz as novelas, produz os seriados, ela produz o conteúdo, ela é a produtora, né? Aquela que bota a câmera, grava, edita e deixa pronto o conteúdo audiovisual. A Globosat é a empresa que tem os canais de TV a cabo. Então, a Globo é dona do Multishow, do Globo News, do Gloob, do GNT, do Telecine, Sport TV 1, Sport TV 2. Todos os canais relevantes de TV a cabo brasileiros são da Globo. Os outros que não são brasileiros são internacionais. E ela era, até pouco tempo atrás, dona da NET e da Sky. Então, ela controlava absolutamente toda a cadeia produtiva da TV a cabo no Brasil. Você não tinha escapatória, né? Ela definia aqui que ela ia gravar, ela definia que tipo de conteúdo ia estar em cada canal e ela que definia que pacotes que iam ter, que você ia poder contratar de que tipos de canais. Então, por exemplo, na NET, na Sky, até hoje a Record News está no pacote mais caro. Por quê? Porque ela é o melhor canal de jornalismo do Brasil ou porque a Globo não quer que poucas pessoas tenham acesso à Record News? Então, ela consegue controlar todas as cadeias produtivas, né? A NET e a Sky são empacotadoras, são empresas que fazem pacotes de canais específicos com preços diferentes e entregam esses pacotes na sua casa, ou via satélite ou via cabo, né? E a Globosat é uma empresa que faz canais que compra conteúdo, basicamente só de uma empresa da própria Globo, que é a Globo Filmes, às vezes compra de outras produtoras também. Mas, enfim, você tem um mercado muito concentrado, onde um único ator econômico decide absolutamente tudo, e o consumidor e o cidadão fica absolutamente refém dessa concentração. E aí a gente tem uma concentração editorial, como a gente viu no filme, que barra a diversidade e a pluralidade de ideias em circulação. Apenas uma empresa que vai selecionar o que é relevante e o que não é relevante de ser dito e contradito na comunicação. E a outra forma é a propriedade cruzada dos meios de comunicação, onde também o mesmo grupo econômico é proprietário de diferentes meios de comunicação, né? Que é aquilo que o filme também fala, né? Que no Brasil, uma mesma pessoa pode ser dono de rádio, TV, revista, aqui no caso, canal de TV aberto, canal de TV fechado, editora, produtora de som, né? A Som Livre, a Globo Filmes, a Rádio Globo, a CBN, o Jornal O Globo, o G1, enfim, ela tem diversas empresas de comunicação em diversos espaços diferentes. Aí, a mesma opinião, o mesmo ponto de vista, chega por diferentes meios para a mesma pessoa. Então, ela é bombardeada por todos os lados pelo mesmo ponto de vista, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, o New York Times não pode, ele é proibido pela lei americana de ter um canal de TV, porque ele já é um jornal de grande circulação e eles entendem que isso fere a concorrência de mercado e a democracia do ponto de vista de concentração da fala em poucos atores. Então, os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, ele proíbe, né, que as empresas tenham mais de um meio de comunicação de massa. Ele tem que deixar espaço para outros atores entrarem no cenário. Então, você quer ter um canal de TV? Deixa os canais de rádio para outras empresas. Você não vai ter um canal de TV, um canal de rádio, para você poder aumentar a diversidade e pluralidade, porque os canais de rádio e TV são canais finitos, né? Não tem canais infinitos de TV e rádio. Então, tem só alguns, e a gente tem que dividir entre todo mundo que queira ter um canal. Se o mesmo grupo econômico pode ter todos os tipos, fica pouca gente podendo falar nesse espaço.
aí explicando a diferença entre meios de comunicação, né? A Constituição Federal ela fala em comunicação social eletrônica, né? Então, rádio e TV são meios de comunicação social eletrônica, porque são eletrônicos e porque são sociais, né? Diferente do telefone. O telefone é um meio de comunicação ponto a ponto, onde você fala com uma pessoa e essa pessoa fala com você, e é ida e volta. Você fala, ela escuta, ela fala, você escuta. O meio de comunicação como a TV ou o rádio é um meio de comunicação ponto massa de sentido único, né? Onde uma pessoa fala e fala para todo mundo ao mesmo tempo e essas pessoas não têm chance de devolver a comunicação, né? Então, você tem, a Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT e a Rede TV, 4, 5 empresas, 4, 5 editoriais muito parecidos, falando, irradiando informação e comunicação para todo o conjunto da sociedade de forma massiva, né? E essa sociedade está só recebendo, ela não tem como falar de volta, né? É muito difícil um direito de resposta, é muito difícil você, por mais que você esteja discordando, muda de canal, é o que eles falam, você muda de canal do Silvio Santos para o Faustão, enfim, a diversidade para a qual você tem acesso, ela é extremamente limitada. E aí, só explicando um pouco melhor a questão do espectro eletromagnético, o rádio e a TV, que são os veículos de comunicação de massa, são aqueles que chegam a quase 100% dos lares brasileiros, eles exploram o espectro eletromagnético, que é um recurso natural, como a água, como o petróleo, como a eletricidade, enfim. E ele é um recurso finito, né? Existe uma quantidade máxima de canais que você consegue colocar nas ondas eletromagnéticas, né? São diferentes frequências. No rádio, 107,1 é uma frequência, 107,8 é outra frequência, né? E esse número de frequências não é infinito, vai de tanto a tanto, né? Vai ali de 88 a 108 para você poder transportar. Então, nesse dial, né? Nessa régua, cabe um número máximo de canais de rádio e menos canais ainda de TV, porque transportar informação de vídeo é muito mais pesado do que transportar informação de áudio. Então, como é uma coisa limitada e é uma coisa pública, natural, né, é um recurso natural, é o Estado que controla. E é ele que decide quem que pode ocupar um espaço. Então, a Globo não é dona do canal dela. Ela está usando o canal que é da sociedade. A SBT está usando um canal que é da sociedade. E quem deixou eles usarem foi o Estado, que concedeu uma licença por 20 anos, renovável por mais 20, e no Brasil infinitamente renovável, aonde, na verdade, quem é o proprietário do canal, do rádio ou da TV, é a sociedade brasileira. Esse canal está sendo utilizado por uma empresa privada, ou uma empresa pública, ou uma comunidade, ou o próprio Estado, né, que ele divide esse espectro, e aí da forma como ele bem entende. A Constituição Federal, ela, assim como em outros países do mundo, divide o sistema de comunicação social em 3 sistemas, o sistema público, privado e estatal. Ela não só divide nesses 3 sistemas, como ela pede para que seja observada a complementariedade entre esses 3 sistemas. Porque são 3 sistemas com características diferentes, né? Existem várias formas, vários objetivos colocados na comunicação. O sistema privado é aquele que a gente conhece, que é absolutamente hegemônico no Brasil, que é o sistema composto por empresas privadas que visam o lucro e oferecem uma comunicação que elas entendem que dá para atingir esse objetivo do lucro, porque vai ter muito anunciante querendo espaço nessa comunicação, e vai chamar a atenção das pessoas, e essa fórmula, chamar a atenção das pessoas, colocar o anúncio, vai, digamos assim, atender a necessidade de consumo das pessoas e, ao mesmo tempo, a necessidade de lucro delas. O sistema estatal é o sistema para os veículos do Estado poderem se comunicar. As pessoas geralmente acham que o sistema estatal é só para o governo federal poder falar, é também para o governo federal poder falar, mas é também para a justiça poder falar. Por exemplo, a novela sobre o julgamento do Mensalão foi transmitida por o sistema estatal, a TV Justiça, que transmitia todas as sessões de julgamento, não só disso, como
de cotas raciais, enfim, como uma série de julgamentos que o STF já fez, foram transmitidos pelo sistema estatal, pela TV Justiça, tem a TV Câmara, tem a TV... Enfim, são TVs e rádios, canais que você precisa participar de um órgão do Estado para poder ter acesso a esse veículo. E o sistema público é composto por 2 subsistemas. O sistema público, propriamente dito, de universidades públicas ou de TVs públicas, que são de acesso público, como, por exemplo, a TV Brasil, né, onde qualquer brasileiro, em tese, tem acesso à gestão dessa emissora, né, em tese, porque no Brasil ainda é muito estatal o sistema público, ele tem muito controle do Estado e pouca autonomia em relação a ele, mas, em tese, é para ser de acesso público, e o sistema comunitário, que é para comunidades específicas poderem se comunicar. Comunidades quilombolas, comunidades de bairro, comunidades, enfim, indígenas, comunidades específicas que não é um acesso público, é quem é daquela comunidade que consegue um canal para poder colocar a sua comunicação. Para a gente ter uma ideia de como a legislação brasileira trata de forma absolutamente desproporcional esses sistemas, além de reservar quase que 90% de todo o espaço de canal de rádio e TV para o sistema privado, ela estabelece limites muito diferentes em relação às possibilidades de comunicação. Pelo texto da lei, rádio comunitária não pode operar numa potência maior que 25 watts. Se ela estiver emitindo sinal a mais de 25 watts, a Anatel vai lá e manda abaixar ou fechar a rádio, né? E a Anatel tem como medir isso dos seus postos de medição. 25 watts atinge um raio de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, a pessoa vai estar conseguindo falar num diâmetro de 2 quilômetros em volta da sua rádio. Existem, lá no filme falava 3.000 autorizações, né? Hoje, o filme foi feito em 2009. Então, hoje a gente já tem cerca de 5.000 rádios comunitárias autorizadas, para falar das autorizadas. Operando a 25 watts, você tem essa conta de 125.000 watts de potência de comunicação comunitária operando no Brasil. Uma rádio comercial aqui na Avenida Paulista opera a mais de 400.000 watts. Uma rádio comercial é mais que 3 vezes o alcance de todas as rádios comunitárias do Brasil somadas. Imagina quantas rádios comerciais não têm a potência que elas operam e como a legislação brasileira trata de forma completamente desequilibrada essas questões. Essa é a disputa que a gente faz hoje no movimento de comunicação para tentar equilibrar o jogo aí para o nosso lado, porque a gente entende que sem uma comunicação democrática, sem democratizar os meios de comunicação, a luta social de diversos movimentos sociais está comprometida. Porque se a gente não tem acesso em pé de igualdade ao debate nacional de ideias, né? Se quando você for discutir a reforma agrária, você não consegue atingir com a sua opinião o conjunto da sociedade, você só consegue atingir aquelas pessoas que estão próximas a você, e os empresários do agronegócio conseguem atingir o conjunto da sociedade via as empresas que dominam a comunicação social eletrônica, você não vai conseguir fazer a reforma agrária se você não democratizar os meios de comunicação. Você não vai conseguir ter uma educação pública de qualidade se os empresários da comunicação estiverem representados nos meios de comunicação privada e os usuários da comunicação pública, os professores da educação pública, não puderem colocar o seu ponto de vista em pé de igualdade na sociedade. O que é estratégico, né? Na comunicação contra-hegemônica, para você conseguir tentar colocar o seu contraponto de forma equivalente, digamos assim, ao ponto que está colocado, é importante que os movimentos tenham relações com defensorias públicas, Ministério Público Federal, enfim. Isso faz parte da estratégia de comunicação, porque você vai arrancar, né, um espaço que lembre-se sempre que um canal de TV e um canal de rádio é uma concessão pública. É diferente o cara falar o que ele quer num jornal impresso, que é dele e compra quem quiser, do que ele falar uma barbaridade numa TV ou num rádio, porque ele está falando isso num espaço público, por mais que a gente naturalizou que aquilo é um espaço dele, privado, mas não é um espaço público e ele tem regras. Ele não pode fazer o que ele quiser absolutamente. Então, em diversos momentos, a sociedade pode exigir resposta ao que for colocado. O direito de resposta está desregulamentado no Brasil. Não tem uma regra que diga como se aplicar e de que forma aplicar, porque o STF derrubou a regulamentação sobre
sobre isso. E a gente está tentando instituir novamente uma regra clara para o direito de resposta. E outra forma de alcançar, gente, que é talvez a mais negligenciada, é tentar pautar a mídia de fato, né? Não é impossível, né? Os grandes meios eles são controlados por grupos econômicos, mas eles são feitos por trabalhadores, por profissionais que fazem comunicação e que minimamente uns profissionais são mais interessantes que outros, uns têm mais acesso, outros são mais de esquerda, outros são mais de direita, mas a gente não pode também não tentar estabelecer relação com jornalistas e com veículos de comunicação. Lógico que temos que considerar o interlocutor, foi a primeira coisa que eu falei aqui, justamente, a gente tem que considerar para quem a gente vai falar, para a gente poder ajustar como a gente vai falar. Agora, como é que a gente analisa isso? Uma coisa é considerar a sua comunidade e você produzir um conteúdo para aquela comunidade específica que você está atuando. Outra coisa é como considerar a comunidade Brasil. Como falar para alguém do Ceará e do Rio Grande do Sul, considerando as suas diferenças, as suas formas de interpretação, etc., e produzir um conteúdo que consiga atingir a sociedade de uma forma mais massiva. Então, a gente tem que estar atento ao público que a gente quer atingir e conseguir ajustar a linguagem para esse público e ao meio que está transmitindo isso. Então, por exemplo, o meio impresso, o meio audiovisual. Não, o meio impresso são muitos meios impressos. Uma coisa é o panfleto que você vai entregar no ponto de ônibus, podendo falar e olhar na cara da pessoa. Outra coisa é o cartaz que vai ficar parado, mudo na parede. São dois meios impressos que têm que ter comunicações completamente diferentes, porque a forma deles chegarem nas pessoas são completamente diferentes. Né? Uma coisa é isso, você poder gritar, falar no olho e entregar, a pessoa vai receber. Outra coisa é o cartaz que não pode gritar e está lá parado. Então, ele tem que ter um apelo visual muito diferente, ele tem que ter, enfim... E são meios impressos e mídias completamente distintas. Uma coisa é um vídeo para televisão, no horário nobre, outra coisa é um vídeo para televisão de manhã, outra coisa é um vídeo para televisão que vai para a internet. Uma coisa é você disputar a audiência no horário nobre com 50 mil tipos de programa, outra coisa é você disputar a audiência num universo disperso que é a internet, onde a sua atenção dura no máximo 3 segundos. Se o negócio não te captar em 3 segundos, você sai dali. Então, isso tem que ser observado, e, assim, não pode ser depois que a gente pensou o conteúdo, agora vamos se preocupar com isso. Tem que ser pensar o conteúdo ao pensar a plataforma, ao pensar o público. A gente tem que se habituar a conseguir fazer isso de todas as formas. Aí, por exemplo, ela colocou, mas a nossa dificuldade é que nos consideram um atraso, nos consideram não inovadores, somos... pessoas do passado, tem as novas tecnologias, e a gente já parte dessa análise, né? Muito bem, então vocês começaram a fazer, vocês estão começando a considerar o interlocutor. Então, essa é a primeira imagem que vocês têm que desconstruir. A comunicação tem que partir desse entendimento que vocês têm da sociedade. Se a sociedade está com essa visão, primeira coisa antes de... a gente tem que falar para eles que é importante o que a gente está fazendo. Antes de fazer isso, ou ao fazer isso, vocês têm que saber que vocês têm que se mostrar pessoas que não estão atrasando as coisas, que não, enfim, vocês têm que inverter a forma essa análise é absolutamente fundamental para produzir o conteúdo, porque é a análise de público, é a análise da imagem que se tem de vocês. E aí a gente vai cair naquela coisa de a forma como a gente vai fazer, a gente não pode reproduzir só os grandes meios, a gente tem que ir... Não adianta você falar para as pessoas que você é o novo, se você falar de uma forma velha. Então, assim, é a primeira coisa que eu falo. Não, a gente tem que dizer aqui que a gente é o novo, é a mudança. Aí você está dizendo que é o novo, é a mudança da forma como era dita 20 anos atrás. Então, quem que vai acreditar que você é o novo se a sua forma inteira não comunica isso? Não adianta... a palavra ela não vai convencer por si só, ela tem que trazer... tem que vir de uma forma que se convença.